Olá! Nos bastidores do poder, cada movimento conta, né? Hoje a gente vai pegar uma lupa para dar uma olhada nesse tabuleiro de xadrez que é a política de Rondônia. E o nosso guia vai ser uma coluna política recente, que mostra umas jogadas e estratégias que acontecem longe dos holofotes. Bora começar! E a gente já começa com essa frase do autor da coluna, Alan Alex. Ela dá o tom perfeito do que a gente vai ver. Sabe como é? Na política, principalmente a local, cada passo, cada anúncio, até o silêncio, tudo tem um porquê. Nada é aleatório. Então, a nossa primeira história parece até um roteiro de teatro, viu? Vamos entender essa trama por trás de uma nova pré-candidatura ao governo do estado, que, segundo a nossa fonte, de espontânea não tem nada. Olha, à primeira vista parece aquela história clássica, né? O famoso "o povo pediu". Mas a coluna aponta que a realidade é bem outra. Esse anúncio, na verdade, seria uma peça-chave numa jogada muito maior e bem mais calculada. E essa tabela aqui ajuda a gente a entender essa teia de relações. No centro de tudo, está o delegado Camargo, o tal novo nome. Quem estaria por trás, mexendo as cordinhas? Supostamente, o Léo Moraes, que em público apoia um candidato, mas nos bastidores estaria armando o palco para outro. A vítima dessa manobra toda parece ser o delegado Flori, que vê a campanha dele ser meio que sabotada por dentro. E o objetivo disso tudo? Bom, redesenhar o cenário, enfraquecer rivais como Marcos Rogério, é um jogo complexo. Então, o pulo do gato é esse aqui, o tal do jogo de cena. A coluna usa essa expressão para deixar bem claro que o que a gente está vendo não é uma corrida eleitoral comum, é quase uma performance, uma estratégia onde as aparências enganam e o objetivo de verdade é outro. E essa comparação aqui, olha, é brilhante para mostrar a percepção do colunista. De um lado, o Flori com uma campanha que simplesmente não decola, um voo de galináceo, como dizem. Do outro, o Camargo, que já chega com um bote bem amarrado, ou seja, super preparado e com um discurso de direita raiz que fala direto com o eleitorado nesse cenário polarizado que a gente vive. Agora, a gente muda completamente de cenário. Deixamos essa briga pelo poder de lado para observar o que acontece quando esse poder supostamente é mal utilizado. Vamos para a história da queda de um magistrado. O fato central é esse, e é de impacto. O Tribunal de Justiça tomou a decisão drástica de exonerar o juiz Robson José dos Santos. É uma medida que não se vê todo dia e que por si só já mostra a gravidade da situação. E os motivos para essa exoneração? Bom, formam uma lista de acusações bem sérias. Vai desde tratamento desrespeitoso com a equipe e advogados, até quebrar sigilo em casos super sensíveis e ter uma proximidade, digamos, inadequada com detentos. Para o tribunal, foi um conjunto de atitudes que simplesmente não batem com a função de um juiz. Mas a história ganha uma outra camada com as palavras do próprio ex-juiz. Numa entrevista, ele fala com o coração partido sobre a dificuldade de ser aceito no cargo. Isso não apaga as acusações, claro, mas com certeza adiciona um elemento de tragédia pessoal, de complexidade a essa narrativa sobre poder e pertencimento. Deixando o judiciário, vamos para um assunto que mexe com o dia a dia de todo mundo: serviços públicos. E, mais especificamente, a gestão do contrato de coleta de lixo lá em Porto Velho. Oficialmente, no papel, o processo parece todo organizado. Termina-se de forma amigável com a empresa atual, contratam uma outra em caráter emergencial para não parar o serviço e uma nova licitação está vindo por aí. Um plano que parece lógico, mas que, segundo a coluna, tem seus problemas. É exatamente aqui que entra a visão crítica da coluna. A percepção é de que essa troca toda é só mais do mesmo. O autor questiona por que uma empresa com décadas de experiência na cidade, a Marquise, parece ter sido deixada de lado, e chama o processo de mais uma aventura licitatória. Complicado, né? E para a gente fechar, vamos falar de dinheiro. Mais especificamente, do dinheiro que move a política. A nossa última história é um rolo judicial daqueles por causa de uma dívida de campanha milionária. 2.200.000 reais. É um número que impressiona, não tem como negar. E aí vem a pergunta, né? O que exatamente esse valor todo representa? E a resposta é essa aí, uma dívida de campanha. É o valor que uma gráfica afirma não ter recebido por material básico como bandeiras e adesivos feitos para a eleição de 2022. E como a gente vê aqui, são duas versões completamente opostas. A gráfica diz, olha, eu entreguei o material e só recebi uma merreca do valor. Já o partido se defende. Isso não é com a gente, a dívida do candidato. Ou então alega que a gráfica entregou material a mais por engano. É uma verdadeira batalha de narrativas na justiça. E no meio de
toda essa briga, a coluna levanta uma suspeita ainda mais grave. Essa confusão toda com a dívida abre espaço para a desconfiança de caixa 2, ou seja, o uso de dinheiro não declarado na campanha. Uma prática ilegal que tenta esconder de onde veio e para onde foi o dinheiro de verdade. E assim a gente termina voltando àquela ideia do começo. Das manobras pelo governo, passando pela queda de um juiz, pelos contratos públicos, até chegar nessa dívida de campanha bem suspeita. Tudo isso nos faz pensar. Se a política é, muitas vezes, um grande teatro, um jogo de cena, quem é que, no fim das contas, está pagando por esse ingresso? Fica aí a reflexão. Até a próxima!